noite, eu sou José Jackson Cardoso, estou em Alagoinhas, na Bahia, e neste momento irei apresentar um vídeo gravado no software da NASA chamado EIS, e também no World Wind Telescope. Alagoinhas fica na Bahia, Brasil. Fica a 110 km da capital, Salvador, Bahia. Eu sou administrador de empresas, sou técnico em agropecuária e resido em Alagoinhas, na Bahia, desde 1994, e hoje é o dia 17 de julho de 2015, e eu tenho o maior prazer de apresentar para vocês um filme, podemos chamá-lo de filme ou de uma gravação de um vídeo que, como leigo, calça curta na área de confecção de vídeo, eu estou tentando fazer um trabalho que possa divulgar, em primeiro lugar, a obra da criação dos corpos celestes do universo através do Todo-Poderoso, o Soberano Senhor Jeová YHWH, e o coadjudante, seu filho, o Jesus Cristo, o Messias, que veio no planeta Terra com a missão de resgatar os pecados da humanidade. A NASA tem realizado nos Estados Unidos, através do Serviço de Astronomia, um magnífico trabalho na exploração astronômica do espaço, a quem devemos agradecer o abnegado esforço humano para revelar os corpos celestes do universo. É um trabalho árduo, mas revelador, como eu disse, portanto, merece todo o mérito e aplausos de nossa parte, e melhor dizendo, de toda a humanidade, porque realmente é um trabalho magnífico. Mas eu vejo com os olhos, em vez de concordar, que os planetas, os asteroides, os cometas, os exoplanetas, as estrelas, todas as galáxias, as globulosas, a Via Láctea, galáxias e nebulosas, elas aglomeram, incorporam de seu universo milhares de estrelas e de planetas e de exoplanetas. Assim são chamados, batizados pelo homem, mas Deus, o Criador de tudo, sabe o nome de todos eles. Ele chama cada um pelo seu próprio nome. Só Ele sabe o nome exato de cada corpo celeste desse. Eu peço permissão a você para apresentar o seguinte sobre a criação. É uma fonte de pesquisa na biblioteca online da Torre de Vigia sobre a criação.
Portanto, eu peço desculpa a você, caso de alguma forma esteja de acordo com o que eu estou apresentando, mas é um ponto de vista exclusivamente pessoal. Nada contra a NASA, porque nós temos o livre arbítrio no pensar, no agir, no interpretar, e para isso temos o discernimento e o entendimento de cada um. Então, meus amigos, minhas amigas, você estando aqui na Bahia ou em qualquer parte do Brasil ou do globo terreno, ou mesmo no espaço, como lá fica as estações espaciais, né? Nós temos o ISS, por exemplo, e o Hubble, que traz imagens maravilhosas para nós de todos os corpos celestes conhecidos pelo homem. Agora mesmo nós terminamos de presenciar a chegada de New Horizons ao planeta anão Plutão no dia 15 de julho agora de 2015. Foi uma chegada realmente muito importante, porque ela foi lançada, essa missão foi lançada em 2006 e só alcançando o seu objetivo da chegada no planeta anão Plutão, na lua de Caronte, só chegando lá agora 9 anos depois, né? 2006 a 2015. Agora no mês de julho, no dia 15, eu repito, houve a chegada, e então a NASA já está divulgando imagens magníficas desta grande conquista. Então, contrapondo a argumentação de que tudo foi resultado em uma explosão do Big Bang, pela harmonia, a simetria, né? A distribuição perfeita em que os corpos celestes se movimentam por uma força de atração que todos os corpos celestes do universo obedecem a um comando maior. Então, verificando as escrituras sagradas e da fonte bíblica da biblioteca online da Torre de Vigia, com relação à criação, diz o seguinte: o ato de criar ou trazer à existência alguém ou alguma coisa pode também referir-se àquilo que foi criado ou trazido à existência. Em todas as escrituras, Jeová Deus é identificado como o Criador. Ele é o Criador dos céus, o formador da terra e aquele que a fez. Você pode ver isso em Isaías, capítulo 45, versículo 18. Ele é o formador dos montes e o criador do vento. Você pode ver em Amós, capítulo 4, versículo 13. E é aquele que fez o céu e a terra e o mar e todas as coisas deles. Você pode ver isso em Atos, capítulo 4, versículo 24, do 14, versículo 15, e no 17, versículo 24. Deus criou todas as coisas. Efésios 3, 9. Jesus Cristo reconheceu a Jeová como aquele que criou os humanos, fazendo-os macho e fêmea.
Você pode ver em Mateus, capítulo 19, versículo 4, em Marcos, no capítulo 10, versículo 6. Portanto, Jeová é apropriada e exclusivamente chamado de o Criador. Em Isaías, capítulo 40, versículo 28, você pode comprovar. É por causa da vontade de Deus que todas as coisas existiram e foram criadas. Você pode ver em Revelação, capítulo 4, versículo 11. Em Jeová, que tem existido por todo o tempo, estava sozinho antes de a criação ter começo. Você pode ver em Salmos, capítulo 90, versículo 1 e 2, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ao passo que Jeová, que é Espírito, você pode ver isso em João, capítulo 4, versículo 24, 2 Coríntios 3, versículo 17. Sempre tem existido. Isso não se dá com a matéria da qual o universo é feito. Portanto, ao criar os literais céus e terra, Jeová não usou material pré-existente. Isto é evidente em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Se a matéria sempre tivesse existido, teria sido impróprio usar o termo princípio com respeito às coisas materiais. Todavia, depois de criar a terra, Deus formou do solo todo animal selvático do campo e toda criatura voadora dos céus. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Ele formou também o homem do pó do solo, soprando nas narinas dele o fôlego de vida, de modo que o homem se tornou uma alma vivente. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O Salmo 33:6 diz apropriadamente: pela palavra de Jeová foram feitos os próprios céus, e pelo espírito de sua boca todo o exército deles. Quando a terra ainda estava sem forma e vazia, havendo escuridão sobre a superfície da água da profundeza, era a força ativa de Deus que se movia por cima da superfície das águas. Veja isso em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Deus usou assim a sua força ativa para realizar seu propósito criativo. As coisas que ele criou testificam não só o seu poder, mas também a sua divindade. Você pode ver em Jeremias 10:12, Romanos 1, versículo 19 e 20. E, visto que Jeová não é Deus de desordem, mas de paz, você pode ver em 1 Coríntios 14:33, sua obra criativa é assinalada pela ordem, em vez de por caos ou acaso. Por isso, aqui revela que não houve bang bang, porque eu vou repetir que Jeová não é Deus de desordem, mas de paz. Sua obra criativa é assinalada pela ordem, em vez de por causa ou acaso. Então não houve nada de bang bang. Jeová lembrou a Jó que ele havia tomado medidas específicas ao fundar a terra e ao bloquear o mar, e indicou que existem estatutos dos céus. Você pode ver isso em 1 Coríntios 14:33, em Jó 38:1, 4-11, 31-33. Além disso, as obras criativas e outras obras de Deus são perfeitas. Você pode ver também Deuteronômio 32:4 e Eclesiastes 3:14. A primeira criação de Jeová foi seu filho unigênito. João 3:16, você pode comprovar isso.
o princípio da criação de Deus, em Revelação 3, versículo 14. Este, o primogênito de toda a criação, foi usado por Jeová na criação de todas as outras coisas, as nos céus e as na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Você pode ver isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17. Portanto, Deus aqui, ele reforça sobre a criação que em primeiro foi criado o seu Filho, o Messias, o resgatador de nossos pecados, o missionário Jesus Cristo, que veio aqui para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Esse foi o primogênito de toda a criação. Foi usado por Jeová na criação de todas as outras coisas nos céus e as na terra, porque há as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Portanto, tudo foi criado por Deus, Jeová, ou YHWH, ou Yahweh, como você queira chamar, porque adulteraram o nome do Criador e de seu Filho também. Nós não sabemos originalmente o nome do Pai nem do Filho, mas aqui no Brasil nós chamamos Jeová como o Criador de todas as coisas e Jesus Cristo, seu Filho. O testemunho inspirado de João a respeito deste Filho, a palavra, é que todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a parte dele, nem mesmo uma só coisa veio à existência. E o apóstolo identifica a palavra como Jesus Cristo, que se havia tornado carne. Você pode ver isso em João, capítulo 1, de 1 a 4. E versículos 10, 14 e 17. Como a sabedoria personificada, este é apresentado como dizendo: o próprio Jeová me produziu como princípio do seu caminho, e falando sobre a sua associação com Deus, o Criador, como mestre de obras de Jeová. Você pode ver isso em Provérbios 8, 12, 22 a 31. Então, aqui reforça mais uma vez que Jesus é o Filho de Deus, o Filho unigênito. O próprio Jeová me produziu como princípio do seu caminho. Ele revela isso, que ele é o princípio do caminho do Pai. Portanto, ele é a palavra que devemos segui-lo se quisermos ter a salvação eterna. Em vista da íntima associação de Jeová e seu Filho unigênito na atividade criativa, e porque este Filho é a imagem do Deus invisível, você pode ver isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, e no 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Foi evidentemente ao seu Filho unigênito, mestre de obras, o mestre em obras, que Jeová falou dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Você pode ver isso em Gênesis 1, 26. Portanto, ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Então, era o Pai e o Filho presentes na criação. Depois de criar seu Filho unigênito, Jeová usou para trazer à existência os anjos celestiais. Isto antecedeu a fundação da terra, conforme Jeová revelou ao interrogar Jó e perguntar-lhe: onde vieste a estar quando fundei a terra? Quando as estrelas da manhã juntas gritavam de júbilo e todos os filhos de Deus começaram a bradar em aplauso. Você pode ver isso em Jó, capítulo 38, versículo 4 a 7. Pois, depois da criação dessas criaturas espirituais, celestiais, que foram feitos ou trazidos à existência, os céus e a terra materiais e todos os elementos. E visto que Jeová é o primariamente responsável por todas essas obras criativas, estas são atribuídas a ele. Você pode ver também em Neemias 9:6, Salmos 136, versículo 1, e no
5 a 9, versículo 5 a 9. As Escrituras, ao declararem: no princípio Deus criou os céus e a terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, deixam o assunto indefinido quanto ao tempo. Este uso do termo, melhor dizendo, princípio, portanto, é inatacável. Não importa que a idade dos cientistas queiram atribuir ao globo terrestre, aos diversos planetas e a outros corpos celestes. O próprio tempo da criação dos céus e da terra materiais pode ter sido há bilhões de anos. Então, meus amigos, aqui nós podemos comprovar que, através desses capítulos e versículos que nós mencionamos, que tudo foi criado pelo Criador, que foi o Todo-Poderoso Jeová e seu Filho, o Messias. No capítulo, em todos os capítulos referidos sobre a criação, onde você poderá checar na sua Bíblia, não importa a religião que você seja seguidor, nem a denominação da qual você faça parte no Brasil ou em qualquer parte do mundo. E aqui eu gostaria de lhe oferecer o Salmo 139 de Davi, que diz o seguinte, do rei Davi, né? Que diz o seguinte, o salmista Davi, ele diz o seguinte: ó Jeová, tu me examinas e me conheces, tu sabes quando me sento e quando me levanto, de longe discernes os meus pensamentos. Tu me observas quando eu ando e quando me deito, conheces bem todos os meus caminhos. Antes mesmo de haver uma palavra na minha língua, tu, ó Jeová, já a conheces bem. Tu estás em volta de mim, atrás e à frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento está além da minha compreensão, é tão elevado que não posso alcançá-lo. Para onde eu iria para escapar do teu espírito? E para onde eu fugiria da tua face? Se eu subisse ao céu, lá estarias tu. E se eu me deitasse na sepultura, até mesmo lá estarias tu. Se eu voasse nas asas da aurora, para residir junto ao mar mais distante, até mesmo ali a tua mão me guiaria, e a tua mão direita me seguraria. Se eu dissesse, certamente a escuridão me esconderá, então a noite ao meu redor se tornaria luz. Nem a escuridão seria escura demais para ti, e a noite seria tão clara como o dia. Para ti, escuridão é o mesmo que luz, pois tu produziste os meus rins, mantiveste-me abrigado no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fui feito maravilhosamente, de um modo espantoso. Tuas obras são maravilhosas, eu sei disso muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando fui formado em secreto, quando fui tecido nas profundezas da terra. Teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião. Todas as partes dele estavam escritas no teu livro, com respeito aos dias em que foram formadas, antes de existir qualquer uma delas. Por isso, como os teus pensamentos são preciosos para mim, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu tentasse contá-los, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, se apenas matasse os maus, então se afastariam de mim os homens violentos, aqueles que com más intenções dizem coisas contra ti. São teus adversários que usam o teu nome em vão. Por acaso não odeio os que te odeiam, ó Jeová, e não tenho repugnância dos que se revoltam contra ti.
Tudo que sinto por eles é ódio. Tornaram-se para mim verdadeiros inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me e conhece as minhas ansiedades. Vê se há em mim alguma tendência prejudicial e guia-me no caminho da eternidade. E para completar esse trabalho, eu finalizo com o salmo também do salmista Davi, salmo número 8, que diz o seguinte: eu espero que você aprecie que esses salmos e esse trabalho aqui apresentado sobre a criação é uma obra sobre o reforço e a revelação e a divulgação da obra do Criador, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, Jeová e seu Filho Jesus Cristo. Então o Salmo 8 diz o seguinte: ó Jeová, nosso Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Puseste o teu esplendor até mesmo acima dos céus. Da boca de crianças e de bebês estabeleceste a força por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo e o vingador. Desculpa. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que formaste. O que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que cuides dele? Tu o fizeste um pouco menor que os seres divinos e o coroaste de glória e esplendor. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, puseste tudo debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas, os cabritos e os bois, e também os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar. Tudo que percorre os caminhos dos mares. Ó Jeová, nosso Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então, meus amigos, como é maravilhoso a gente ver a revelação de Deus, até mesmo no Salmo de Davi, quando ele diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e inclusive puseste o teu esplendor até mesmo acima dos céus. Como é majestoso o teu nome em toda a terra, em todos os céus. É magnífico, é simplesmente maravilhoso. Então está aí essa pequena apresentação, que eu espero que você aprove este áudio. O seu conteúdo é uma pequena introdução a respeito da criação do universo, ok? Boa noite, eu sou José Jackson Cardoso. Vamos falar um pouco sobre os corpos celestes do universo, né? Então, mais um vídeo que estamos apresentando hoje para vocês. E logo a seguir iremos apresentar uma outra gravação feita anteriormente que reforça a esta que iremos agora apresentar. Introdução sobre planetas, por exemplo. Definindo o termo planeta é importante porque tais definições refletem nossa compreensão da origem, arquitetura e evolução do nosso sistema solar. Ao longo do tempo histórico, objetos classificados como planetas mudaram. Os gregos antigos consideravam a Lua da Terra e o Sol como planetas, juntamente com Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Terra não era considerado um planeta, mas foi pensado para ser o objeto central em torno do qual todos os outros objetos celestes orbitaram.
O primeiro modelo conhecido que colocou o Sol no centro do universo, conhecido com a Terra girando em torno dele, foi apresentado por Aristarco de Samos no século III a.C., mas não foi geralmente aceito. Não era até o século XVI que a ideia foi revivida por Nicolaus Copérnico. Até o século XVII, os astrônomos, auxiliados pela invenção do telescópio, percebeu que o Sol era um objeto celeste em torno do qual todos os planetas, inclusive a Terra, orbitam, e que a Lua não é um planeta, mas um satélite da Terra, que ficou chamado de Lua. Urano foi adicionado como um planeta em 1781 e Netuno foi descoberto em 1846. Os asteroides. O que significam asteroides? Os asteroides são corpos sólidos, rochosos e irregulares, sem ar. São mundos que orbitam o nosso Sol, mas não são pequenos demais para serem chamados planetas. Dezenas de milhares desses planetas menores estão reunidos no principal cinturão de asteroides, um vasto anel em forma de anel entre as órbitas de Marte e Júpiter. Asteroides que passam perto da Terra são chamados objetos próximos da Terra. Por exemplo, se todos os asteroides fossem combinados em uma bola, que ainda seria muito menor do que a Lua da Terra, para você ter uma ideia do tamanho deles comparativamente com o nosso planeta. A maioria dos asteroides orbita o nosso Sol, uma estrela, em uma região do espaço entre as órbitas de Marte e Júpiter, conhecido como cinturão de asteroides. Essa é o aglomerado de asteroides que ficam nestas proximidades. Podemos também considerar um pouco a respeito dos meteoros e meteoritos. São pequenos pedaços de rochas e detritos no espaço, são chamados de meteoroides. Eles se tornam meteoros ou estrelas cadentes quando caem através da atmosfera de um planeta, deixando um rastro brilhante quando eles são aquecidos até a incandescência por fricção da atmosfera. Peixes que sobrevivem à viagem e bateu no chão são chamados de meteorito. Então, assim que eles atingem a nossa atmosfera, né, eles se tornam visuais, brilhantes. São estrelas candentes, né, porque parece uma bola de fogo com um rastro deixado que impressiona a quem os vê. E aqui vamos partir um pouco, já que a gente viu uma pequena introdução a respeito dos planetas, dos asteroides, dos meteoros e meteoritos, vamos considerar um pouco sobre o nosso sistema solar. O Sol é uma estrela, uma bola quente de gases brilhantes no centro do nosso sistema solar. Sua influência se estende muito além das órbitas de Netuno e Plutão distantes. Sem a energia e calor intenso do Sol, não haveria vida na Terra. E embora seja especial para nós, existem milhares de milhões de estrelas com o nosso Sol, como o nosso Sol, né? Melhor dizendo, espalhadas por toda a galáxia, ou seja, pela Via Láctea. O Sol é orbitado por 8 planetas, pelo menos 5 planetas anões, dezenas de milhares de asteroides e centenas de milhares de cometas e de 3 trilhões de corpos gelados. Sem intensa energia do Sol, não haveria vida na Terra. A temperatura no núcleo do Sol é de cerca de 15 milhões de graus Celsius.
ou seja, 27 milhões de graus Fahrenheit. Esse é o astro rei, que é o baricentro do nosso sistema solar, né? Mercúrio, o planeta Mercúrio, já que falamos do Sol, a nossa estrela maior do sistema solar, vamos falar aqui, que rege o sistema solar, vamos falar de Mercúrio. O planeta Mercúrio é apenas ligeiramente maior do que a Lua da Terra. Como a Lua, Mercúrio tem muito pouca atmosfera para parar impactos e é coberta de crateras. Descida de Mercúrio é superaquecida pelo Sol, mas à noite as temperaturas caem centenas de graus abaixo de zero. Ice pode mesmo existir nas crateras. Órbita em forma de ovo de Mercúrio levá-lo ao redor do Sol a cada 88 dias. Mercúrio é o menor planeta do nosso sistema solar, apenas um pouco maior do que a Lua da Terra. É o planeta mais próximo do Sol a uma distância de cerca de 58 mil quilômetros, ou seja, 36 milhões de milhas ou 0,39 UA, que é a unidade astronômica. Mercúrio não tem luas, não há anéis em torno de Mercúrio. Então nós não temos lua como a Terra tem a lua, né? Mercúrio não tem lua. E também não tem anéis, como a Terra também não tem anel, mas Júpiter, né, Urano, Saturno tem anéis, né? Netuno tem anel também. Vamos ver agora o planeta Vênus. Já que a gente viu o planeta Mercúrio mais próximo do Sol, vamos ver o planeta Vênus. É um mundo de intenso calor e atividade vulcânica. Semelhante em estrutura e dimensão para a Terra, Vênus tem grossas armadilhas atmosféricas, tóxicas, possui o efeito estufa. O mundo de Vênus queima temperaturas quentes o suficiente para derreter chumbo. Vislumbres abaixo das nuvens revelam vulcões e montanhas deformadas. Vênus gira lentamente na direção oposta da maioria dos planetas. Vênus é apenas, o planeta Vênus, né? É apenas um pouco menor que a Terra. O planeta Vênus é o segundo mais próximo do Sol, a uma distância de cerca de 108 milhões de quilômetros, ou seja, 67 milhões de milhas, ou 0,72 unidade UA, quer dizer, unidade astronômica. Vênus não tem luas, né? Como Mercúrio. Não há anéis também em torno de Vênus, como também não há no planeta Mercúrio. Vamos falar agora da Terra. A Terra, nosso planeta, habitat natural, né? Onde nós habitamos, moramos, desde a formação do homem na criação. A Terra é o terceiro, desde que nos entendemos como pessoa, como gente, né? Como ser humano, a Terra é o terceiro planeta do Sol a uma distância de cerca de 150 milhões de quilômetros, ou seja, 93 milhões de milhas, ou uma UA, uma unidade astronômica. Um dia na Terra leva 24 horas. Este é o tempo que a Terra leva para girar, ou girar uma vez em torno dela, né? A Terra faz uma órbita completa em torno do Sol, que é um ano no tempo da Terra, ou cerca de 365 dias, melhor dizendo. Terra, planeta Terra, né, tem uma Lua. Outro nome que a Lua recebe é satélite, satélite natural. E a Terra é um planeta que não tem anéis, assim como Vênus não tem anel, e também o planeta Mercúrio não tem anéis.
A atmosfera da Terra protege-nos dos meteoros recebidos, a maioria dos quais quebram-se na nossa atmosfera antes de poder atingir a superfície como meteoritos. A observação que podemos fazer é que nossa Lua faz da Terra um planeta mais habitável, moderando a oscilação do nosso planeta sobre seu eixo, levando a um clima estável, importante a gente considerar, e criando um ritmo de maré que tem orientado os seres humanos há milhares de anos. Como é importante, né, a Lua, esse satélite natural para a vida humana aqui no planeta Terra. Logo a seguir, no Sistema Solar, nós temos o planeta Marte. É um mundo deserto, frio, que é chamado planeta vermelho. É metade do diâmetro da Terra e tem a mesma quantidade de terra seca. Como a Terra, Marte tem estações, calotas polares, vulcões, cânions e clima, mas a sua atmosfera é muito fina para a água líquida existir por muito tempo na superfície. Há sinais de inundações antigas de Marte, mas a evidência para a água agora existe principalmente no solo gelado e nuvens finas. Marte orbita nosso Sol, que é uma estrela. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, a uma distância de cerca de 228 milhões de quilômetros, ou seja, 142 milhões de milhas, ou seja, 1,52 UA, unidade astronômica. Marte tem duas luas chamadas Phobos e Deimos. São chamados assim as duas luas do planeta Marte. Uma é Phobos e a outra é Deimos. E o planeta Marte, que é o planeta vermelho, comumente chamado, não há anéis em torno de Marte. Então, nem Marte, nem o planeta Terra, nem o planeta Vênus, nem o planeta Mercúrio possuem anéis. Vamos falar agora sobre o planeta Júpiter. O planeta de maior massa, o planeta Júpiter, em nosso sistema solar, com dezenas de luas e um campo magnético enorme. Veja só que grandeza é este planeta Júpiter comparativamente com os demais, né? É bom que a gente tenha entendimento em comparar cada planeta desse e saber de suas diferenciações. Júpiter forma uma espécie de sistema solar em miniatura. Assemelha-se a uma estrela na composição, mas não cresceu o suficiente para inflamar. Listras de roda das nuvens do planeta são pontuadas por tempestades maciças, como a grande mancha vermelha, que tem sido travada por centenas de anos. Júpiter orbita nosso Sol, que é a nossa estrela do Sistema Solar. Júpiter é o quinto planeta a partir do Sol, a uma distância de cerca de 778 milhões de quilômetros do Sol, ou seja, 484 milhões de milhas, ou 5,2 UA, que é unidade astronômica. Júpiter, o planeta Júpiter, é um planeta gasoso gigante e, portanto, não tem uma superfície sólida. No entanto, prevê-se que Júpiter tem um núcleo interno sólido sobre o tamanho da Terra. Júpiter tem 50 luas conhecidas, com um adicional de 17 luas aguardando a confirmação de sua descoberta, que é um total de 67 luas. Júpiter tem um sistema de anel fraco que foi descoberto em 1979 pela missão Voyager 1. Que coisa, né?
já que a Terra, o planeta Terra tem uma lua, o planeta Marte tem 2, já o planeta Júpiter tem 50 luas já definidas e 17 outras a serem definidas ainda, ou seja, 67 corpos que orbitam este planeta maravilhoso, gasoso, esse gigante gasoso conhecido como planeta Júpiter, pertencente ao nosso sistema solar. É impressionante e a gente a cada momento se surpreendendo com a astronomia que revela a grandeza do universo para nós. Outro planeta muito grande é o planeta Saturno, é o único entre os planetas que possui anéis. Todos os 4 planetas gigantes de gás têm anéis, né? Saturno é único entre os planetas, melhor dizendo, todos os 4 planetas gigantes de gás têm anéis, ou seja, Saturno, Urano, Netuno tem anéis, ok? Esses anéis são feitos de pedaços de gelo e rocha, mas nenhum é tão espetacular ou tão complicado como Saturno, por exemplo. Saturno é o único entre os planetas. Todos os 4 planetas gigantes de gás têm anéis, feitas de pedaços de gelo e rocha, mas nenhum é tão espetacular ou tão complicado como Saturno. Como os outros gigantes gasosos, Saturno é principalmente uma esfera maciça de hidrogênio e hélio. Saturno é um planeta gasoso gigante e não tem uma superfície sólida. Saturno tem 53 luas conhecidas, com um adicional de 9 luas que aguarda a confirmação de sua descoberta. Saturno tem o sistema de anel mais espetacular de todos os planetas do nosso sistema solar. Ele é constituído por 7 anéis em vários intervalos e divisões entre eles. Que coisa, né? Possui 53 luas conhecidas, já definidas, né? E algumas delas, 3 outras estão aguardando definição pela astronomia. Que coisa fantástica! Podemos ver a grandeza da criação do cosmos. É bom que cada um tenha um estudo, se aprofunde a respeito de cada planeta desse para conhecê-lo melhor, porque aqui nós estamos dando um foco pequeno de apresentação de características de cada corpo celeste desse que pertence ao nosso sistema solar. O outro planeta, o próximo planeta que iremos considerar é o planeta Urano. É o único planeta gigante cujo equador é quase perpendicularmente à sua órbita. Uma colisão com um objeto do tamanho da Terra pode explicar a inclinação única, quase um gêmeo em tamanho a Netuno. Urano tem mais metano em sua atmosfera, principalmente hidrogênio e hélio, que Júpiter ou Saturno. O metano dá a Urano sua tonalidade azul. Urano orbita nosso Sol, que é a estrela do nosso sistema solar. Urano é o 7º planeta do Sol, a uma distância de cerca de 2,9 bilhões de quilômetros, ou seja, 1,8 bilhões de milhas, ou 19,19 UA, ou seja, unidade astronômica. Urano tem 27 luas,
Luas de Urano são nomes de personagens das obras de William Shakespeare e Alexander Pope. Urano tem anéis fracos, os anéis internos são estreitos e escuros e os anéis exteriores são coloridos. Interessante, né? As características e definições dos componentes pertencentes a esse planeta azul maravilhoso chamado Urano. É um planeta gigante, gasoso também. Agora o próximo planeta é Netuno. É o último dos gigantes de hidrogênio e gás hélio em nosso sistema solar. Mais de 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. O planeta tem quase 165 anos terrestres para orbitar o nosso Sol. Em 2011, Netuno completou a sua primeira órbita desde a sua descoberta em 1846. Netuno orbita nosso Sol, uma estrela. Netuno é o oitavo planeta do Sol a uma distância de cerca de 4,5 bilhões de quilômetros, ou seja, 2,8 bilhões de milhas, ou 30,07 UA, unidade astronômica. Netuno tem 13 luas confirmadas e mais à espera de confirmação oficial da descoberta. Luas de Netuno são nomeados após vários deuses e ninfas do mar na mitologia grega. Então eram crenças pagãs que tinham essa veneração a esses astros, né, na antiguidade. E aqui vamos considerar um pouco também com relação, depois da exposição desses 8 planetas, vamos falar um pouco sobre os planetas anões. Planeta anão, Plutão e outros. Os planetas considerados anãos são redondos e orbitam o Sol, assim como os 8 planetas maiores. Mas ao contrário de planetas anões não são capazes de limpar o seu caminho orbital. Por isso não são objetos semelhantes a aproximadamente a mesma distância do Sol. Um planeta anão é muito menor do que um planeta, menor até do que a Lua da Terra, mas não é uma Lua. No caso, Plutão não é uma Lua, é um planeta anão. Plutão é o mais conhecido dos planetas anões. Planetas anões orbitam o nosso Sol, que é uma estrela. A maioria está localizada no cinturão de Kuiper, na região de objetos gelados para lá da órbita de Netuno. Plutão, um dos maiores e mais famosos planetas anões, é de cerca de 5,9 bilhões de quilômetros, ou seja, 3,7 bilhões de milhas, ou 39,48 UA, ou seja, a unidade astronômica de distância do Sol. O planeta anão Ceres